Hoje no futebol, meu amigo, a linguagem corporal, a forma como você se porta diante do seu adversário é extremamente importante. E quando o Fernando Diniz chegou, eu falei aqui, talvez vai ser o maior desafio da carreira dele, porque ele precisa fazer o Vasco novamente ter linguagem corporal de um time que quer vencer dentro de campo. Os primeiros 30 minutos contra o Lanús, o torcedor do Vasco até olhou e falou assim, opa, parece que tem um time de futebol aí. Não vou falar que é bom ou que é ruim, mas pelo menos é um time de futebol. Porque é uma equipe que se propôs a tocar a bola, teve uma linguagem corporal melhor, mostrou que queria vencer a partida lá na Argentina. No segundo tempo, voltamos à situação do fracasso, que, infelizmente, um dia de treinamento não vai tirar isso. Mas o que eu espero novamente para sábado contra o Fortaleza, provavelmente com São Januário quase lotado, pelo menos, mas cheio o suficiente para apoiar esse time, é uma linguagem corporal diferente. Sem dúvida alguma, com o tempo de treinamento que o Fernando Diniz vai ter, 2, 3 dias, ele vai conseguir melhorar a questão da saída de bola, do toque de bola, a postura de alguns jogadores que precisam muito acordar um pouquinho. Senhor Hugo Moura, senhor Lucas Piton, temporadas terríveis, temporadas vergonhosas desses jogadores. João Vitor também tá mal pra caramba. Entre tantos outros, o senhor Coutinho também, que eu tenho certeza que ele tem condições de crescer com o Fernando Diniz, como o Diniz fez com o Ganso, por exemplo, no Fluminense, mas, cara, precisa acordar, é toda hora. Erra, baixa a cabeça. Erra, baixa a cabeça. Isso é o reflexo do time do Vasco hoje. O único que eu vejo que se importa mesmo é o Verratti. O Verratti é o único que ele pode não ser o melhor com a bola no pé, mas ele se dedica, ele corre, ele briga, ele dá esporro, então assim, e o Paulo Henrique também, que é um jogador que faz isso. Mas, cara, o que eu mais prezo nesse momento é o ganho de confiança dessa equipe e uma postura diferente. Porque, infelizmente, eu vou falar aqui mais uma vez, esse grupo de jogadores do Vasco tem fedido a fracasso. E a gente precisa ver uma postura diferente, porque o Vasco não só vai enfrentar o Fortaleza em São Januário, como os próximos 4 jogos são no Rio de Janeiro. Quer um momento melhor para você ter essa virada de chave? Não existe. Então, assim, é a hora deles responderem à torcida. E eu digo isso responsabilizando o grupo de jogadores. Não dá para vocês vestirem a camisa do Vasco e terem a postura que vocês têm. Amiga, eu vou falar com você que eu já passei por isso. Deixa eu só fazer o último aqui. Menção honrosa ao Tietchan, tá? Jogou muito na Argentina. Jogou muito, se dedicou, correu. Mesmo com o negócio de briga e tudo mais que o pessoal fala, teve nada disso. Ele foi o melhor jogador do Vasco em campo. E escolhido como titular. Isso já era esperado. Sabe por quê? Ele trabalhou com o Fernando Diniz. Ele sabe. É um cara que, querendo ou não, existe, digamos assim, o entendimento do que é o Fernando Diniz como treinador. Então isso aí pra mim era óbvio que isso ia acontecer. E a gente tá falando de 2 profissionais, né? O Diniz e o Tietchan. Exato. Se em algum momento teve uma desavença, disso eu acho que vai ser interessante essa passagem, esse reencontro dos dois, para as pessoas pararem de falar disso, né? E são 2 profissionais também. Exato, e para as pessoas pararem de lembrar disso, e se né? Tem uma fazer coisa uma que nova o Fernando página. Diniz evoluiu como treinador, eu acho que é o relacionamento. Concordo. De uns tempos para cá. Por exemplo, quando ele começou lá no São Paulo, quando teve problema com o Tietchan, ficou nítido que ele não sabia se relacionar com o jogador. Atualmente, eu vejo o Fernando Diniz totalmente Mas ao às vezes ele dá uma a skin dele, treinador, pega muito ele. Aquele jogo com o Luciano no ano passado contra o São Paulo, que ele faz... Se tu tomar cartão amarelo, tu tá... É isso. Só uma. O Diniz, me escuta aqui de novo. Por favor, Diniz, vem cá, me escuta vai aqui nele. Rapidinho. Vai. O Hugo Moura não é o André. O Hugo Moura não é o André. É só isso que eu tenho para falar. Só isso. Bom, eu, de fato, eu analisei um pouco, mas é pouco. Eu analisei da base do Vasco, mas vou analisar cada vez mais. Ontem, por exemplo, eu assisti o jogo. Eu tenho informações desde quando nós começamos as negociações e a gente vai ficar de olho. Eu não quero citar um jogador ou outro de maneira específica para não gerar uma expectativa grande e depois haver uma cobrança desnecessária. Mas certamente eu estou de olho na base. Isso você pode ter certeza. Eu vou acompanhar, vou começar a trazer mais os meninos, se que eu puder, para poder treinar com a gente, para eu saber se tem alguém pronto para jogar. Não é uma promessa, a promessa é de olhar e de me empenhar para ver se tem gente pronta para jogar. Porque assim, a gente tem essa ânsia de botar jogador na base, mas às vezes se botar no momento errado e o jogador ir mal, depois também a torcida não quer mais saber do jogador, porque a torcida quer que o jogador jogue bem. Ela quer que seja jogador da base, todo mundo quer. Porque a melhor coisa para um clube de futebol é jogador da base e jogador profissional, deve dar conta. Porque ele é jovem, porque ele é patrimônio do clube, e se ele começa a jogar, a tendência dele, se ele já está jogando, é só melhorar e melhorar rapidamente. Então isso eu tenho muito claro para mim. Se tiver condição, eu ver que o jogador está pronto, que vai entrar e vai ajudar, eu vou ter esse olhar de maneira muito especial para eles. A gente ainda não começou, eu não indiquei absolutamente ninguém até agora. 0, tá? E a gente começou a conversar sobre isso. No fundo, a gente tocou no assunto, mas a gente vai começar a conversar de maneira mais específica a partir de hoje, na realidade, para saber o que a gente precisa
para o elenco, mas a gente não adianta a gente falar que vai contratar um monte de jogador, que não é, porque também ia ser incoerente se eu falo que tem um bom elenco de fato. Eu acho que o maior reforço do Vasco vai ser melhorar os jogadores que estão aqui. Porque eu acho que tem muito jogador aqui que pode render mais do que está rendendo. Melhorar a coletividade. E, pontualmente, a gente acertar nas contratações. Eu não gosto de contratar muita gente, nem o time que eu vou. Eu sou criterioso bastante. Quando eu tenho dúvida, eu nem contrato. Não adianta eu trazer um jogador para cá que a gente está com insegurança e achar que está muito na dúvida. E a chance de acertar em contratação não é uma coisa fácil. Ainda mais com o orçamento que o Vasco tem, todo mundo sabe. A gente não vai contratar um jogador, como fez o Palmeiras, de 25 milhões de euros. Não vai, porque é mais fácil você acertar na contratação, mesmo assim você pode errar. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, ser muito criterioso para aumentar a nossa chance de acertar quando a gente for contratar alguém. O que você faz? Porque eu, assim, diferente da maioria das pessoas, eu não sou um cara que foco só no que está acontecendo do resultado. O resultado, ele é muito, às vezes, a coisa mais importante em determinado momento, mas não é a única coisa importante. Nesses momentos, quando os resultados não aparecem, só tem uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, que é melhorar. Então, quando não acontece, você pode perder o jogo, você pode perder o campeonato, mas você não pode perder as coisas essenciais da sua vida. Capacidade de resistir, de melhorar, de você ficar mais forte, ficar mais inteligente. Porque quantas coisas... Então, assim, se você fala para mim, como é que você está agora? Hoje, seguramente, eu sou um treinador muito melhor do que o treinador que foi campeão da Libertadores. Isso quer dizer que o Vasco vai ganhar tudo? Não quer dizer que o Vasco vai ganhar tudo, mas que eu sou uma pessoa melhor, um treinador melhor, isso inequivocadamente. Inexoravelmente é assim que acontece comigo. Porque eu não desisto das coisas. Assim. Não desisto. É impossível para mim o negócio. O futebol é muito mais do que o placar final do jogo para mim, do que a conquista do título, do que a perda do título, do que está na zona de rebaixamento. É uma coisa maior. Para mim, já falei isso algumas outras vezes, ser campeão, ganhar de verdade, é uma coisa que seria todo dia. Não é que você levanta uma taça que você é o campeão. Eu tive vários treinadores ou jogadores que jogaram comigo que ganharam, não tinha veia de campeão, não tinha espírito de campeão, não era uma pessoa campeã, não era um exemplo. Se eu pegasse meu filho, eu falasse, acompanha esse cara aqui que ele é um exemplo de gente, de campeão. Então, para a gente ser exemplo de gente, das coisas que interessam mesmo, você não precisa necessariamente ganhar a taça. Elas vão te acompanhar de uma maneira meio que natural, vai ser o efeito e não a causa. E a gente tem controle sobre a causa, só que a gente se perde muito nos efeitos. Então, quando perde, a gente fica assim, uma vontade muito grande de achar novos culpados para tentar resolver um problema que nunca é resolvido dessa forma. Quando os problemas aparecem, a gente tem uma tendência muito grande de empurrar o problema. Todo mundo vai empurrando para algum lugar, mas ninguém pega o problema para resolver. Então, fazer as coisas no futebol brasileiro, e aqui no Vasco, de maneira especial, é uma coisa bastante difícil. Então, precisa muito trabalho, precisa de muita gente, ninguém vai fazer nada sozinho. Então, eu estou muito feliz de vir para cá. Acho que eu venho mais preparado do que eu estava, por exemplo, quando eu cheguei no Fluminense, muito mais bem preparado. Então, acho que eu posso colaborar e quero colaborar, e talvez o meu maior predicado nesse momento seja a minha vontade de ajudar. Espero que consiga. Fernando Diniz certamente está numa contagem regressiva para que venha a paralisação por causa da Copa do Mundo de clubes e aí ele possa ajustar essa equipe. Acredito, André, que essa observação feita por você sobre os reforços, não creio que sejam reforços para lotar um ônibus, podem ser reforços para lotar uma van, porque há muito ali de jogadores com a segurança de movimentos muito embaixo. Às vezes eu fico com a impressão que você tem um Vasco, enquanto o jogo está lá e cá, lá e cá, lá e cá. A partir do momento que o adversário vai lá e faz o gol, todo um filme de histórico recente vem à cabeça e aí nada começa a dar certo. O mesmo Vasco que a gente viu no primeiro tempo, no segundo tempo, é incrível a produção em sequência de passes errados. Há uma opção no Coutinho, há uma opção no Ramon. Na opinião do Ramon, fisicamente, né? Acho que também. Eu acho que tem a questão física, o Coutinho é um jogador que definha. Fisicamente, no segundo tempo, ele definha. E aí você fala assim, mas o primeiro tempo ele participou tanto do jogo? Não, é uma questão de ajuste, de não estar correndo certo. Ele vai ter... Eu acho que tem para o Fernando Diniz, a gente que já conhece um pouco a maneira dele trabalhar, tem dois aspectos que ele deve estar
comemorando. Eu acho que ele é o homem certo no lugar certo, na hora certa. Primeiro é a questão tática, que ele vai ter que trabalhar, e segundo é a outra questão emocional, que ele gosta de trabalhar também com os jogadores que treina. Porque, evidentemente, ele vai ter que estimular o Coutinho a buscar um protagonismo. Pegando carona no que o Ramon falou, quando eu vi, eu lembrei do Fluminense. Ok, é inevitável essa lembrança. Então, o problema são os recortes. Qual Fluminense que brigou contra o rebaixamento do Diniz ou que ganhou a América? Não. São fluminenses, né? O de 2023, que aí fica melhor, né? Pois bem, o Coutinho pode ser o que foi o Ganso em 2023. Não estou comparando um e outro. Estou dizendo... Sei. Mas isso você primeiro vai ter que estimular... Não resta dúvida que o Diniz potencializou o Ganso. Exatamente. Antes da chegada do Diniz, o Ganso era muito questionado no Fluminense. Com o Abel Braga, ele já teve um protagonismo, né? Eu só acho importante colocar essa na conta. Não, ele tem uma crescida na reta final do Abel. Aquela final vencida pelo Fluminense, com o Ganso muito já era Abel, mas não tinha ainda a regularidade. Não, claro, a regularidade veio com o Diniz. Então, mas esse é um mérito que eu acho que a gente tem que dar pro Abel. Se ninguém acreditava no Ganso no Fluminense. Não, o Abel que resgata. O Fluminense estava tentando se livrar do Ganso e o Abel começa o resgate, aí o Diniz com o Diniz, traz a regularidade. O Diniz fica mais tempo, o Abel tem o trabalho interrompido. Só que não é uma tarefa tão fácil você estimular, conscientizar o Coutinho desse protagonismo. E essa questão, inclusive, é meio de postura, porque o Coutinho é um jogador que muitas vezes me chama a atenção. Quanto você o observa no campo, ele está olhando para o chão, como se ele tivesse desanimado. Isso tem que ser reavivado nele. Ao mesmo tempo, com o Tietê, ganhar mais vibração e movimentação no meio de campo, participação dos laterais, o PH pela direita, o Piton pela esquerda, e buscar reforços, mas não são reforços, para lotar um ônibus. Até porque, assim, eu tenho muitas questões com a gestão esportiva do Vasco, mas louvo e aplaudo o esforço do Pedrinho em sanear o clube, em salvar o clube, financeiramente falando. Então, assim, eu nem sei se o Vasco tem condição de trazer reforço, apenas constato, e se não tiver, não tem que trazer mesmo. Tem que tentar fazer o melhor possível com o que ele consegue pagar, óbvio. Apenas constato que aquela opinião que o Pedrinho deu sempre foi descabida. E ele falou aquilo para mexer com os brilhos do elenco mesmo, motivar o elenco, tudo certo. Não vamos a gente acreditar que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro. Não tem. A repercussão disso foi muito grande, né, André? Acho que, assim, junto ao torcedor, acho que não pegou muito bem, porque o que ele estava vendo dentro de campo era algo diferente. Incompatível com aquilo, né? Pode ser que daqui a 1 mês, 2 meses, o Vasco engrene e passe a frequentar a primeira página da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pode acontecer. Contratou um grande treinador. Sim. Mas não é tão provável que isso aconteça. E mesmo que aconteça, eu não vou concordar com a opinião de que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do país. Sim. Eu acho que ser mais realista nesse momento é mais salutar até para o trabalho da direção do clube, que é um trabalho de reconstrução. Ele claramente tem um dos 8 elencos mais limitados. Eu também acho. Ao contrário do futebol brasileiro. E ontem o Vasco chegou... E, cara, e a situação financeira? Não tem o que fazer mesmo. Não existe mágica no futebol. E o Vasco chegou ontem a 9 jogos sem ganhar. Desde a saída do Fábio Carille, o Vasco não venceu nenhum jogo. Né? Essa é a sequência. Ó. Perdeu do Ceará fora de casa, empatou com o Flamengo no Maracanã como mandante. O Vasco só ganha em São Januário, gente. O Vasco só consegue ganhar em São Januário. Era mandante contra o Flamengo, fez um bom jogo no Maracanã. Contra o Lanús, em São Januário, empatou. Perdeu do Cruzeiro em Uberlândia. E aí o Carille saiu. Copa do Brasil, empatou. Campeonato Brasileiro, mandou o jogo em Brasília. Perdeu do Palmeiras. Competiu, mas perdeu. Copa Sul-Americana, foi atropelado fora de casa. Perdeu de virada do Vitória nesse fim de semana fora de casa. E agora perde na Argentina. O Vasco só tem vitórias em São Januário. A última vez que o Vasco ficou 9 jogos sem vencer foi em 2023, no ano que só se livrou do rebaixamento na última rodada. Aquele jogo contra o Bragantino. E aí, só uma pergunta. Porque o craque do time é São Januário. Exato. É lá que o Vasco consegue ser forte. Na verdade, o craque do time é a torcida do time. A torcida em São Januário. Que há anos é uma parceira fundamental para o Vasco conseguir se sobressair, para o Vasco conseguir sobreviver. Não fosse essa torcida que o Vasco tem, e especialmente o que essa torcida faz em São Januário, e a situação do Vasco seria muito mais dramática. Agora, faltam mais ou menos, eu acho que 4 rodadas para a interrupção para a Copa do Mundo de Clubes, não é isso? Porque você vai ter um Vasco diferente só no retorno do campeonato. Até essa parada por causa da Copa do Mundo de Clubes,
você vai ter um Vasco remendado. Ele vai dar um jeito aqui. Acho que pode melhorar um pouco mais. Pode melhorar, mas não é um Vasco do jeito que o Fernando Diniz imagina. Não. Entende? Até porque, como esse jogo que prega o Fernando Diniz é um jogo em que você tem que ter muita segurança para todos os movimentos, segurança para suas ações, que pede o tempo inteiro entendimento do que está acontecendo dentro do campo. Quando você pega um elenco onde a taxa de confiança está menos 2, não está nem em 0, ela está menos 2, o momento do jogo ontem era incrível. O jogador do Vasco não consegue acertar um passe de meio metro. Ou então ele tem a opção do passe de meio metro, mas ainda é dentro do próprio campo do Vasco. Ele prefere uma bola longa, porque ela sai dali, aí vamos resolver a questão lá na frente. Eu acho que isso ficou nítido em algumas coisas que aconteceram no primeiro tempo. Antes do Lanús conseguir adiantar a marcação, encaixar a marcação, o Vasco conseguia fazer aquilo que o Diniz pede, que é acumular no setor da bola, né? Quase sempre fazia isso pelo lado esquerdo. O Ryan atravessava muito, né? Com 30 segundos de jogo, você já viu o Ryan fazendo isso. Então, assim, não é que os jogadores não entenderam, eles entenderam o que o Diniz pediu. A questão é como você vai executar isso. Uhum. E até o próprio Diniz falou na coletiva dele, que muitas vezes o Vasco conseguia superar a primeira pressão do Lanús, né? Envolver, e tinha a condição de dar verticalidade ao jogo, de acelerar o jogo, e não tinha segurança de fazer isso. Eu acho que não tinha segurança, mas também muitas vezes não tinha um número de jogadores suficiente à frente da linha da bola, para você ter opção de passe e ser agressivo perto da área. Mas isso talvez, Coutinho, esteja ligado à segurança dos movimentos. Também. Será que vale a pena a gente sair? E frequência, né? Exato. Uhum. Então, entendimento daquele estilo de jogo. O que a gente tem que contextualizar é o seguinte, você sai, e aqui não cabe quem eu acho melhor, quem eu acho pior, mas você sai de um modelo Fábio Carille, iniciado o trabalho em janeiro, para um modelo Fernando Diniz, gente, é um choque. É um choque. É completamente diferente. É de um extremo a outro. Sabe? Não é uma... Não, você não saiu do Fábio Carille e contratou o Mano Menezes. Ou o Mano Menezes e contratou o Fábio Carille. Perfeito, você vai ter meio que um prolongamento com ajustes aqui e ali sobre o que o cara pensa para a equipe de futebol. Não, você sai do Fábio Carille, que tem um modelo de jogo traçado na cabeça, definido, para um Fernando Diniz, cuja primeira, ou uma das primeiras atribuições é dizer para o jogador que ele tem que ter coragem de jogar. Agora, o Ramon trouxe uma questão a qual não tinha me atentado ainda, que acho bem relevante, cara, que é o aspecto físico do Vasco. Cai muito. Porque quando você tem um elenco limitado, mas consegue ter um elenco super preparado fisicamente, você compensa algumas deficiências técnicas. E eu não tinha me atentado a essa questão que o Vasco pode não estar tão bem preparado. Definha. No segundo tempo, o Vasco definha. A Sul-Americana é isso, Rezende. Tecnicamente, as equipes não são um primor, mas elas competem os 100 minutos de jogo. E o Vasco não está conseguindo ainda competir os 100 minutos de jogo. Então é um super ponto de atenção para a nova comissão do Vasco. Para mim, sim. Essa é uma das reivindicações dos torcedores nas redes sociais. Eles querem troca nesse processo. Porque assim, os jogadores não vão melhorar tecnicamente, não vão. Né? Mas fisicamente, se o Vasco estiver melhor... Mas isso influi também no calendário. Algumas equipes estão passando essa instabilidade física também. É por isso que a parada, no caso específico, ela vai ser fundamental. Concordo. Muito provavelmente você vai ter uma ideia mais nítida do que é o Vasco quando o campeonato for retomado após a Copa do Mundo de Clubes.